Pergunta do Moacir Japiaçu, por favor. É uma pergunta mais ligada àquela discussãozinha, né, que a senhora teve com o nosso considerado Ivan, que é sobre a candidatura Gabeira, né, a vice na chapa do Lula. Aqui, por exemplo, é um recorte do Jornal do Brasil, que diz o seguinte, ó. Aliás, a senhora está linda aqui, hein, Damaris? Diz assim, ó. Aqui também. Mas aqui está uma beleza. Tanto Marilena quanto Gabeira se julgam em condições de fazer a chapa encabeçada por Lula passar por amplos setores da intelectualidade. Japiaçu, você leu a minha resposta? No caso... Dona... Foi publicada a minha resposta, você leu? Pois então, esse aqui é o velho problema, né? A resposta não publica, não responde a resposta. Mas só continuando aqui, uma coisinha só. Porque isso aí é um escândalo. Marilena, no caso, acredita que a maioria dos intelectuais de São Paulo, com maior engajamento político, acompanhará Lula se ela for vice. Isso aqui leva o leitor a achar que a senhora concorria com o Gabeira. Japiaçu, deixa eu explicar, porque foi publicado no dia seguinte no Jornal do Brasil. Eu mandei um telex, primeiro eu tive uma conversa por telefone com o jornalista, onde eu disse a ele que eu me considerava totalmente enfurecida com o que ele havia feito. Esse Rogério... porque ele disse, não, mas essa é uma opinião. Eu disse, se o senhor publicasse isso, como? Eu penso que pessoas do PT pensam que, militantes acham que, intelectuais acham que, tudo bem, cada um tem direito de pensar o que quiser. O senhor publicou como se o senhor tivesse me entrevistado e o senhor dá a entender que eu acho, eu penso, eu quero, o que é um desaforo, uma inverdade, um absurdo. Fiz um telex para o Jornal do Brasil contendo tudo isso, que foi publicado no dia seguinte. Eu nunca fui candidata a vice, eu não vi a resposta. Nunca fui entrevistada, de maneira nenhuma, e não me considero nada disso que está aí. Isso é uma coisa fantástica. O jornalista disse, militantes do PT acham isso. Eu disse, o senhor colocasse que militantes do PT acham isso. O senhor disse que eu acho. É uma loucura uma coisa dessa. Professor. Só um instantinho, mas é preciso a senhora providenciar a inclusão dessa sua resposta nos arquivos, por favor, porque não tem. Professora, o telespectador Valdir Salvadori, da Vila Guilherme, aqui em São Paulo, ele pergunta se a senhora não entende esse tombamento do casarão Matarazzo como um gesto político, na pior acepção do termo, como foi a destruição dos casarões da Rua Jandaia no tempo de Jânio. Não seria mais coerente, pergunta ele, fazer a Casa de Cultura do Trabalhador num local com reais referências operárias, como, por exemplo, o Moinho Matarazzo, no Brás? Bom, primeiro vamos distinguir as coisas. Eu espero que você tenha lido um artigo primoroso, escrito pelo professor Jorge Colli na Folha D, chamado O Caso da Casa, em que ele faz uma análise do significado arquitetônico e histórico da mansão e por que o Condefat, pelo Estado, e o Concresp, pelo município, decidiram pelo tombamento. Em segundo lugar, não há a menor dúvida de que vale a pena também o Moinho Matarazzo, não ou um ou outro. Mas em terceiro lugar, eu não sei por que a Avenida Paulista não teria referências do mundo do trabalho. Afinal, a Avenida Paulista nasce do café e do início da indústria. Quem são os plantadores de café? Quem são os camponeses do café? Quem são os imigrantes italianos? E quem são os primeiros operários? A menos que você pense que aqueles que vivem do trabalho dos trabalhadores estão separados desses trabalhadores e por um passe de mágica a gente vai de um ao outro, você tem que pensá-los juntos. E, portanto, a família Matarazzo representa um momento de entrecruzamento entre a classe dominante e os trabalhadores. Por que não a memória dos trabalhadores lá? Marilena, por observar, isso não seria a mesma coisa de querer homenagear a senzala com uma foto da Casa Grande? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Primeiro porque quem construiu a Casa Grande morava na senzala, né? Então, nós não podemos confundir a situação do morador da senzala e do morador da Casa Grande, achando que é uma relação de inversão. Do mesmo modo que o morador da senzala está na senzala e na Casa Grande, na medida em que ele é o construtor da Casa Grande e o servidor da Casa Grande, não é verdade, a não ser em noites escuras, que o morador da Casa Grande esteja na senzala. O que eu quero dizer é que a presença dos trabalhadores permeia todas as instituições e permeia, no caso, toda essa arquitetura.
não é? Então, não há razão nenhuma para você privilegiar uma coisa ou não outra. Além disso, tem sido dito, não é, da vocação da Avenida Paulista. Eu não entendo muito bem essa ideia de ruas com vocação, não é? Então, eu acho que não é estranho, Javiaço? Marilena, quanto ficará o tombamento dessa mansão Matarazzo? Enquanto vai ficar esse tombamento da mansão Nada, Matarazzo? tombamento não custa nada. Mas não é irônico que o Grupo Matarazzo ele tem dívidas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico que todos nós pagamos, né? E a casa está avaliada em 150 milhões de dólares. Não seria mais prático, entende? Deixar vender essa casa e pagar essas dívidas? E terminar? Não. com a Bonifácio? Não pelo seguinte, se você faz uma análise do significado arquitetônico histórico da casa, a casa não pode ser destruída, mas tem mais. O que a família Matarazzo fez, em qualquer país civilizado, eles estariam na cadeia no dia seguinte. Eles infringiram a lei, eles bombardearam em tempo de paz. Eles destruíram a paz da sua vizinhança, eles puseram em risco a vida das pessoas. Foi uma barbaridade o que eles fizeram do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, do ponto de vista social, do ponto de vista histórico. Deviam estar na cadeia. E, em vez de estarem na cadeia, estão se pavoneando como vítimas, o que é típico da sociedade brasileira. Então, o valor histórico, o valor arquitetônico, não sei se você sabe, Comodo, mas a casa foi feita pelo Piacentini, que inaugura o modernismo italiano, que foi o mestre do Warschawik, que foi mestre do Bardi. Essa casa, ela tem um contexto de significado histórico, não dá para você ir demolindo a torto e a direito. E, mais ainda, fazendo da maneira como eles fizeram. Professora, né? por favor, eu Peraí, tenho deixa eu aqui virar certo. várias perguntas de telespectadores, eu vou ter que fazê-las, porque é uma preocupação unânime a todos. Augusta Paz, de Santa Terezinha, Luiz Carlos Ferreira, da Vila Mariana, Paulo Cortez, de Interlagos, e Luiz Carlos Ferreira, também da Vila Mariana. Eles perguntam o que vai acontecer com a Escola Municipal de Balé. Todos estão se queixando se vai sair do viaduto, se vai ter reforma, se vai mudar. As crianças estão perdendo aula, o local é perigoso. Não. Primeira coisa, eu peço aos que fizeram a pergunta que visitem a escola. A escola está em reforma. Não sei se vocês sabem, vocês que me fizeram a pergunta, o que foi que aconteceu. Quando nós chegamos, havia uma reivindicação dos alunos e dos pais e dos professores de que era preciso consertar o chão da escola porque tinha buracos. Quando nós fomos ver, o chão da escola era taco sobre cimento, o que é completamente inadequado para a dança, e é por isso que há tanta gente que fez a escola de bailado, que tem lordoses e tem defeitos no corpo para sempre e não pode dançar. Então é necessário fazer um chão especial. Arrancamos o chão para fazer o chão acolchoado. Madeira grossa, espuma, madeira fina, para o chão acompanhar a dança. No momento em que foi arrancado o chão, os lambris se despregaram e nós descobrimos 3 tipos de cupim diferentes, destruindo toda a escola. Mas não só isso. Infiltração de água, o sistema elétrico exposto, destruído o sistema hidráulico e perigo de desabamento. Então nós tivemos que fazer, através do setor de EDIF, todo um projeto de reforma. Essa reforma está em curso. Se você for lá, você vai ver que o chão está quase todo feito, as paredes foram levantadas, já foi descupinizado. A nossa ideia é de, possivelmente, no final de agosto, comecinho de setembro, entregar uma escola de bailado digna desse nome para os alunos. Marilena. Ângela Pimenta, por favor. Desculpa. Eu queria mudar um pouco de campo. Eu queria saber quem é a leitora Marilena Chaui. Se num texto afeto a filosofia, por exemplo, você ficha bonitinho ou escreve na margem. Se você é daquelas que procura livro em sebo, que quer. Se você já pensou em escrever ficção ou poesia, ou se já cometeu alguma dessas coisas. Bom, poesia já cometi, ficção um dia pretendo escrever. Sou leitora que vai em sebo, sou rato de biblioteca, e quando leio faço coisas do seguinte tipo: eu escrevo na margem, eu faço ficha e coloco nos vãos das páginas. À mão? À mão. Faço cadernos a respeito daquilo, faço fichas em fichários. Eu trabalho o livro em múltiplas dimensões, desde lidar fisicamente com ele e trabalhar a partir daí. Então, vai se amontoando
o trabalho com livros, né? Então você é uma bibliofrênica mesmo. Total. Perdida. Total. Agora, Total. Marilena, como é que está a sua vida de professora, de ensaísta, tudo isso na chamada roda viva do trabalho da secretaria? Bom, parei de escrever, né? Tenho lido muito pouco também. Eu mantive uma relação com a universidade, dando um curso por semestre. No semestre passado, eu dei um curso de graduação, de 4 horas semanais, e agora, esse semestre, eu vou dar um curso de pós-graduação, também de 4 horas semanais. Marilena. Mas é um vínculo mínimo que eu mantive com a universidade. Maria Luísa Voltando aos Kfouri, por favor. teatros da cidade, São Paulo é uma cidade que carece de espaço para teatro, né? Tanto que a classe teatral tem dividido seus teatros, segunda e terça uma peça, de quarta a domingo outra e tudo. Esse fim de semana, eu andei olhando nos jornais, os teatros da prefeitura, que são teatros muito bons, né? Só num deles tinha um espetáculo infantil, que era no Martins Pena. No Arthur Azevedo não tinha nada, no João Caetano não tinha nada, no Paulo Herói não tinha nada. No Centro Cultural havia 2 espetáculos, mas o Centro Cultural é muito pequeno, quer dizer, acaba atendendo a muito pouca gente. Por que esses teatros estão sendo assim tão subutilizados? O Teatro Paulo Herói está interditado pelo CONTRU, porque ele tem as urdiduras destruídas, ele tem cupim, o palco vai cair, tem a fiação elétrica exposta, o sistema hidráulico destruído, infiltração nas paredes e destelhamento. Então, nós lançamos a campanha SOS Paulo Herói com a comunidade de Santo Amaro, e a nossa proposta, juntamente com os artistas, é de refazer o Paulo Herói, se possível, com etapas de reforma, de modo que ele possa entrar em uso sem risco para a segurança dos artistas e do público, quem sabe, no mês de dezembro. Teatro Arthur Azevedo está interditado pelo CONTRU. Cupim no palco, o palco pode cair, destelhamento, infiltração de água, fiação elétrica exposta, destruição do sistema hidráulico, todas as cadeiras quebradas, urdidura desmanchada, os camarins caídos, o serviço sanitário todo ele destroçado e risco de abalo nos alicerces. Está lançado o SOS Arthur Azevedo. A empresária, dona das panelas Clock, se propõe a fazer uma mobilização na região da Moca para refazer o teatro. E nós ainda estamos com o projeto em elaboração, mas com a mesma proposta que há para o Paulo Herói, que é fazer a reforma por etapas, de tal modo que a gente possa ir usando o teatro e, à medida que for usando, vai fazendo a reforma. Teatro Martins Pena. Marcos Augusto, por favor.